Vamos abrir a palavra do Senhor. Queria compartilhar com vocês, começamos a semana passada com o pastor Silas, falando sobre o perfil de um apóstolo, ou de alguns apóstolos. Mas, semana passada o pastor Silas não estava, e eu agradeço a todos que me ajudaram na semana passada. Eu estive conhecendo a faculdade que a Sara vai estudar. Ela vai embora em agosto, né? Tem que orar por ela, né? Que ela vai embora e vai deixar alguns espaços aqui para servir. Se você quiser servir, né? Ela tem algumas áreas que ela está servindo e você pode ajudar também. Mas nós fomos conhecer a Faculdade Nazarena chama Trevecca, fica em Nashville, é distante, dá 13 horas daqui, mas foi um tempo muito precioso de conhecer os professores, conhecer a faculdade. A Dai também está planejando ir para lá, né? Vamos ver se ela consegue agora em agosto, se Deus quiser, orar para Deus abrir as portas também, né? Então que Deus possa ajudar. E vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 1, versos 19 e 20, são apenas 2 versículos. E depois nós vamos falar de alguns outros apóstolos também. Marcos capítulo 1, versos 19 e 20. Diz assim: pouco mais adiante, estou esperando alguém terminar de achar. Acharam todos? Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela oportunidade, Senhor, de estarmos juntos. Obrigado pelos irmãos que nos visitam hoje, que o Senhor possa conduzir a vida deles também e que os planos do Senhor se cumpram segundo o seu propósito, como nós lemos na tua palavra. E agora que vamos falar sobre aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, que o Senhor possa abençoar, ministrar nossa vida, que tenhamos uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, por favor. Eu não sei se eu já compartilhei com vocês, mas o ano passado eu comecei um curso de inglês numa faculdade aqui próximo, e então o distrito me ajudou e eu comecei novamente. E a igreja também vai me ajudar nos próximos módulos. E na minha classe é muito interessante. Nós temos pessoas de 8 países na minha classe. Tem gente o professor é americano, tem gente da Turquia, da Arábia Saudita, do Vietnã, tem gente da Venezuela, eu do Brasil, da França, do Haiti e da China. Olha que campo missionário que o Senhor me colocou. E tem sido uma experiência muito maravilhosa. A Daiane está lá também, né, Dai? A gente quase não se vê, mas ela está lá também, e a classe dela provavelmente deve ter a mesma situação, mesma questão. E foi interessante que essa semana eu estudei com um rapaz, o ano passado, o nome dele é Gustavo. E o Gustavo, eu me lembrei dele essa semana, mandei uma mensagem para ele. Gustavo, tudo bem? Vou até falar para vocês a mensagem que eu mandei. Estava pensando em você hoje e orei pedindo a Deus para te ajudar. Não sei se está precisando de alguma coisa, mas estou à disposição. Você tem frequentado alguma igreja? Foi essa mensagem simples para ele, porque me lembrei dele. Sabe quando o Senhor coloca alguém no seu coração e você manda uma mensagem? Ele disse, boa noite. Ele é carioca. Tu teve... ele começou com tu, né? Ele começou falando com tu. Tu teve um timing perfeito, pois acabei de pegar alguma coisa e passei bem mal, mas agora estou bem melhor, sem dor, me recuperando. Obrigado pela oração e obrigado pela preocupação. Ele deve ter 20 e poucos anos. Mas eu fiquei pensando quão importante é quando a gente manda uma mensagem para alguém. E no meu caso, onde eu estou, eu tenho aproveitado a oportunidade para conectar, para falar do Evangelho. E é isso que o Senhor quer de nós. Nós temos uma missão. Nós estamos juntos numa missão. Quando Jesus chama os seus discípulos para
seguirem a Ele, não era para esperar 6 meses, 1 ano, 10 anos, era para imediatamente segui-lo. Você vê isso com os apóstolos. Aqui nesse caso, estávamos falando sobre Tiago, filho de Zebedeu. Zebedeu, ele tinha uma empresa de pesca. 2 filhos, Tiago e João. E estavam no barco consertando as redes. Jesus passa, olha para eles e diz: segue-me. A Bíblia diz que eles, deixando seu pai, deixando a empresa de pesca, seguiram a Jesus. Quando o Senhor chama alguém para seguir a Ele, é porque Ele tem um plano que nós não estamos vendo. Eu nunca imaginei que um dia eu ia ser pastor, porque eu não tinha boas referências de pastor da igreja que eu era. Tinha referências de pastores que não davam um bom exemplo para o rebanho. Eu falei, eu não quero ser um pastor assim. Quero ser alguém que seja um empresário. Fiz administração de empresas, depois pensei, nós abrimos 3 empresas como família. Eu achei que eu ia caminhar nessa direção. Mas Deus me chamou para o ministério pastoral, para ser um pastor, cuidar de pessoas. É algo importante na nossa sociedade hoje. A necessidade de alguém que possa cuidar do outro. E ontem, estando com um irmão aqui na igreja, ele me disse, o pastor, ele pode ter muito conhecimento, mas se ele não se preocupar com as pessoas, vale nada. Não adianta. A preocupação com o outro é o que o Senhor colocou no meu coração, e eu tenho feito isso por mais de 20 anos. Deus me chamou para ser pastor, eu tinha 25 anos. E estou com 26 agora, né? Então, esses dias atrás que o Senhor me chamou para servi-lo. Mas como é interessante a forma que o Senhor faz. A forma que Ele chama alguém para servir. Você vai ver pessoas diferentes, e no texto, nos outros textos que nós vamos ler, você vai ver que tinham pessoas que trabalhavam na área da política. Simão Zelote, ele era a palavra zelote quer dizer zeloso com a religião, mas ele trabalhava no Sinédrio, era uma área política do governo, e Deus chamou ele. Deus chamou o cobrador de impostos, Mateus. Deus chamou pessoas que trabalhavam com finanças, Judas. Tesoureiro, cuidava do dinheiro da igreja dos apóstolos e de Jesus ali. Jesus chama pessoas diferentes, com capacidades diferentes, para que juntos possamos fazer a mesma missão, que é alcançar o reino de Deus, que é alcançar pessoas para Cristo, para que possamos servir o Senhor com alegria. Falando um pouquinho desse Tiago e João, 2 irmãos, o texto diz que eles deixam a empresa com os seus empregados. E eu começo a fazer muitas retrospectivas na minha vida, porque eu trabalhei com empresas, com muitos empregados, trabalhei em empresa familiar, que era só família, mas como é interessante a gente deixar uma área, ou um trabalho que a gente tem, para servir o Senhor. Eu trabalhei na Universidade Metodista de São Paulo por 5 anos. Eu era financeiro e coordenador também de um polo de educação à distância. E trabalhei por 5 anos. E ao deixar aquela posição, eu tive que deixar um sucessor no meu lugar. E graças a Deus, foi uma moça, uma menina, que ela fez melhor do que eu fazia.
Fiquei tão feliz com isso. Tem gente que não gosta, né? Fala, ele fez melhor que eu. Não, fiquei feliz, porque ela fez melhor que eu e a faculdade cresceu muito mais. A gente chegou a 600 alunos no primeiro semestre, mas ela continuou dando prosseguimento. E aí a escola só foi crescendo, a faculdade só foi crescendo. Mas deixar algumas posições para nós não é fácil. Deixar um país não é fácil. Mudar de país. Como a dona Ana, que já está aqui há quantos anos, dona Ana? 38 anos aqui nos Estados Unidos. Como a Margot, quantos anos Margot aqui nos Estados Unidos? 36, ó, a senhora ganhou. Eu que estou um bebê ainda, estou 2 anos só. Quanta coisa a gente aprende. Outra cultura, outro contexto. Viver numa igreja americana que tem um trabalho com brasileiros, que tem um trabalho com haitianos, que futuramente vai ter um trabalho com os hispanos. É uma coisa que eu nunca vivi no Brasil. De vez em quando, e os missionários lá, né, Jaime? Os missionários iam lá para o Brasil visitar, faziam aquelas viagens de trabalho e testemunho, que eles construíam igrejas, reformavam escolas e faziam um trabalho evangelístico, missionário. Era o contato que eu tinha com eles. Agora, quando você vem para cá e você precisa falar o inglês, né? Tem que falar o inglês, tem que viver a cultura, você participar de algo que não é familiar seu. Tem gente que quando chega para falar inglês trava, e é normal, eu também travava, por isso que eu estou estudando tanto, eu quero cada dia estar melhor, cada dia aprofundar mais, porque mudança não é fácil para nós, e foi isso que Jesus fez com eles, com os apóstolos. Vocês vão me seguir agora. O chamado de Jesus foi tão poderoso que eles largaram tudo para segui-lo, largaram tudo para estar com Ele. E você vai ver alguns exemplos, por exemplo, um pastor que ele morreu em 1943, chamava Dietrich Bonhoeffer. Ele era alemão, pastor alemão. E ele trabalhou na época do nazismo. Quem já ouviu falar dele? Alguém? Só o Mateus? Ele foi teólogo, foi pastor, que ele se opôs firmemente ao regime nazista e ao regime de Hitler. Foi pastor e contra o regime de Hitler. Ele se envolveu na resistência e mais tarde foi preso e executado por sua participação em um plano de assassinato de Hitler. Olha o pastor ali, que beleza? Participando do plano para matar o presidente do país. O ditador do país, né? Mas ele foi teólogo, professor universitário, enfrentou perseguições, morte, por seguir sua convicção que não poderia se alinhar com o mal e a opressão. Sua famosa obra, O Custo do Discipulado, reflete sua compreensão de que o seguimento de Cristo exige um compromisso radical. Ele deu a sua vida em prol da obra de Cristo. Os apóstolos deram a sua vida por causa da obra de Cristo. Servir o Senhor a um preço que não é barato. Alguns deram a sua vida por causa de Cristo. O Senhor nos chama para segui-lo. Ele nunca prometeu boa vida, mas Ele prometeu a sua presença conosco. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim de tudo. Você vai ver, por exemplo, em Marcos 5,37, Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Alguns momentos, Jesus só levava aqueles a quem ele confiava. Isso é interessante para nós. Em quem Jesus confiava? Pedro, Tiago e João. Ele confiava nos outros? A Bíblia não diz.
Mas Pedro, Tiago e João era quem estava próximo de Jesus, perto dele. Mateus 17 diz que 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, os irmãos Tiago e João, e os levou em particular ao alto monte. Você lembra dessa história? Quando Jesus foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Jesus, ele se transfigurou diante deles. Quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Um momento crucial na vida de Jesus, estavam pessoas próximas a ele. Tiago e João também foram chamados de filhos do trovão. Por quê? Com certeza eles tinham um temperamento forte. Conhece alguém com temperamento forte? Conhece, né, Maria? Conhece gente com temperamento forte quando você fala X, Y, Z? É assim. Eles eram conhecidos como filhos do trovão por causa do seu temperamento. Ninguém ficava perto de Jesus se não fosse convidado. Mas aconteceu uma situação em que Jesus estava no campo, em Lucas 9, e então não receberam Jesus. Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus foi rejeitado naquela cidade. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Interessante. Acaba com esse povo aí, Senhor. Eles não querem o Senhor? Não querem te receber? Acaba com eles, acaba com tudo. Jesus os repreendeu, dizendo: não é assim que funciona. Está lá em Lucas 9, 54 e 55, o texto que eu li. Jesus foi rejeitado pelos samaritanos e não pôde descansar entre eles. Esse era o objetivo, arrumar um lugar para Jesus descansar. Os discípulos queriam fazer vingança e acabar com eles pela rejeição, mas Jesus mostra paciência e graça e repreende os discípulos pela sua atitude e vão para outro lugar. Não querem receber a gente aqui? Tá bom, vou para outro lugar. Quer receber a gente em Orlando? E para o Intergarden, aqui a gente recebe vocês. Agora, Tiago foi martirizado por seguir o Senhor. Isso está lá no livro de Atos, versos 12, versos 1 a 5, que diz: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, mandando prender também Pedro, os 3 que andavam com Jesus. Acabou com Tiago? E, irmão de João, e Pedro, mandou prender Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro era mantido na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. Perseguição, lutas, como nós lemos em Romanos, nada pode nos separar do amor de Deus. Nós precisamos obedecer ao chamado. Talvez o Senhor está te chamando para ir para outro lugar, para outro país, né? O Senhor está te chamando para vir para outro país? Estou falando aqui para os irmãos que estão visitando. Nós devemos fazer o quê? Obedecer a palavra do Senhor. Mesmo que formos rejeitados, não devemos tratar da mesma maneira. Não devemos fazer vingança, porque não é nossa vingança. Romanos 12 diz que a vingança pertence ao Senhor. E por último, oposição, não pare por causa da oposição. O evangelho não parou quando Pedro foi preso.
quando Tiago foi morto, quando Estevão foi apedrejado, o Evangelho não parou. Quando nós sofrermos alguma questão de oposição, a gente precisa avançar. O segundo apóstolo que eu quero chamar a sua atenção hoje, em alguns minutos, é Bartolomeu. Bartolomeu, ele foi também chamado de Natanael, isso está em João 1, 45 até o 51, quando ele disse aquela velha frase: será que existe alguma coisa boa de Nazaré? Que Filipe disse: olha, você precisa ver, tem Jesus, o Nazareno. Ele falou: existe alguma coisa boa vinda de Nazaré? E então Jesus aparece para ele e diz: você crê, porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Jesus não tratou ele da mesma maneira, com as mesmas palavras. Ele abençoou Natanael, chamado Bartolomeu também na Bíblia, nos evangelhos sinóticos. Ele era de Caná da Galileia, uma região onde Jesus começou o seu ministério e chamou os discípulos também em Caná da Galileia. Era uma região muito importante. A Bíblia diz que ele era íntegro, reto, coração sincero, e ele também, possivelmente, foi pregar na Índia e na Armênia, onde foi martirizado também. Um mártir é aquele que dá a sua vida por uma causa, por causa de Cristo, no nosso caso. E eu estava me lembrando que há anos atrás, eu estava trabalhando no Seminário Nazareno, e veio um pastor da Colômbia dar uma palavra para os seminaristas. E então, ele compartilhou como que era na Colômbia, muitas igrejas subterrâneas, muita perseguição, muito trabalho, o trabalho era muito difícil ali na Colômbia, naquela época, estou falando de 30 anos atrás, 25 anos atrás. E então ele voltou para o seu país, e nós recebemos a notícia que ele tinha sido morto por estar pregando o Evangelho, e era pastor da igreja do Nazareno, morto por pregar o Evangelho. Essa semana saiu no site do Portas Abertas que um pastor foi morto na Venezuela por perseguição. São pessoas que dão a sua vida por causa de Cristo, mártires. E o último que eu quero compartilhar com vocês é de Simão, o Zelote, que está em Marcos 3,18, quando diz: André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote. Zelote é aquele que era membro de um grupo judeu radical que se opunha à ocupação romana. Ele ia contra a ocupação romana, porque ele entendia que Israel tinha que ter a sua independência. Isso mostra que Jesus chama pessoas diferentes, em contextos diferentes, para que o reino de Deus possa avançar. Ele não só chamou pescadores, chamou pessoas diferentes. Simão tinha um fervor pelos costumes judaicos. Ele trabalhava no Sinédrio e ele estava envolvido em questões políticas. Quem é que o senhor chama agora? Uma pessoa que está envolvida na política. E eu me lembrei de um professor que eu tive, que ele foi professor de comunicação, acho que a Stephanie vai lembrar, do Fausto Rocha. Fausto Rocha, ele foi deputado na Câmara dos Deputados em Brasília. O Anderson também vai lembrar dele. E ele deu aula no seminário para nós. Mas em 1990, ele foi quem sugeriu para o Congresso Nacional Brasileiro inserir o nome de Deus na Constituição. Caminhou muito bem,
Mas a oposição tentou barrar isso. Fausto Rocha queria que houvesse um alinhamento maior entre a igreja e o Estado, com os princípios cristãos, baseados no país. Ou seja, Jesus chama pessoas diferentes para o seguir, e não vamos conquistar com violência. Talvez alguns acham que tem que brigar, tem que lutar, mas Zacarias 4:6 diz que esta não é por força, nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor. Desculpa. E eu quero concluir com vocês essa manhã, pensando, será que Deus não está te chamando para alguma área? Será que Deus não está te chamando para algo específico? Quando nós compartilhamos a palavra de Deus, ela tem várias nuances e fala de formas diferentes com cada um. Mas se Deus falou com você hoje, fala: Senhor, não estou entendendo direito. Quando o Senhor me chamou, eu não estava entendendo nada. Nunca pensei em ser pastor. Eu não tinha boas referências de pastor. Mas Deus falou: é lá que eu quero você. Talvez Deus está te chamando. Então eu quero dizer que é hoje. Não quero dizer que é daqui uma semana. Talvez vai levar anos. Mas, quando o Senhor me chamou, levaram-se 10 anos para acontecer aquilo que Deus tinha proposto na minha vida. Se você está diante do chamado do Senhor, a sua atitude deve ser: Senhor, cumpra em mim a sua vontade. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Feche os seus olhos, por favor. Pense nisso que nós falamos. Qual será a área que o Senhor está te chamando hoje? Ou o lugar que o Senhor está te chamando hoje? Ou talvez o trabalho que o Senhor está te chamando hoje para ser útil aonde você estiver? Eu quero que a gente possa orar juntos nesta manhã. Não sei para onde vai apontar o dedo de Deus, mas aonde aponta o dedo de Deus é ali a direção onde a gente deve estar. É lá que nós devemos ir. Mesmo que for difícil, mesmo que tiver enfrentamentos, dificuldades, nós precisamos obedecer à voz do Senhor. Mesmo que haja oposição, mesmo que haja impedimentos, o Senhor nos chama para segui-lo. O Senhor chamou pessoas diferentes, não chamou todos iguais, mas chamou pessoas diferentes para ir em nome dEle, para representá-lo aqui na terra, aonde nós formos. Onde você vai eu não vou, onde eu vou também você não vai, mas nós somos chamados para ir e anunciar a mensagem do Evangelho, mesmo que haja perseguição, mesmo que haja dor, mesmo que haja sofrimento, mesmo que haja angústia, o Senhor nos chama para levar a sua palavra, para alcançar o perdido, aquele que não conhece o Senhor. Senhor, nesta manhã, nós compartilhamos a Tua palavra. Sabemos que o Senhor tem uma grande missão. A missão do Senhor é alcançar pessoas, povos, nações para o Teu reino. Para que o Teu reino possa crescer e prosperar. Para que vidas sejam salvas, transformadas. Porque sabemos que o Senhor quer transformar vidas, esse é o Seu desejo, Senhor. Que vidas sejam impactadas por Ti, sejam alcançadas pelo Senhor, possam ouvir Tua palavra, assim como o Gustavo que eu compartilhei agora, Senhor. Ah, Deus, usa-nos, Senhor. Usa-nos como instrumentos Teus aonde a gente estiver, por mais difícil que seja, Senhor, mais lutas que possamos enfrentar. Não nos deixe ficar parados, estagnados, ensimesmados, Senhor, mas nos faça avançar, para que o Teu reino possa avançar, não fazendo por força, nem por luta, nem por brigas, mas pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito de Deus, que é quem faz a obra do Senhor prosperar, avançar. Senhor, não sou eu que vou fazer, não são meus irmãos que vão fazer, mas nós vamos fazer juntos, para que o Teu reino possa crescer, assim como o Senhor me chamou um dia, Senhor,
Senhor chama pessoas hoje para irem em Teu nome, para levar a Tua palavra, Senhor, ao perdido, aquele que não Te conhece, Senhor. Usa-nos, ó Deus. Continue falando ao coração, Pai, confirmando o chamado do Senhor para ir até os confins da terra, como diz a Tua palavra. Assim nós oramos e Te agradecemos, e oramos, Senhor, pedindo que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e maravilhosa de Jesus o Filho, e que a doce comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, indo à nossa frente, apontando o dedo de Deus, para que possamos ir aonde o Senhor nos chamar, em nome de Jesus. Amém.